Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre as sequências didáticas com base na BNCC para o ensino fundamental. Eu vou começar falando sobre a sequência didática e seus aspectos estruturantes. Sejam bem-vindos! Começaremos nossos estudos explicando o que é sequência didática e o que é plano de aula, tendo em mente que muitos os confundem na prática cotidiana da escola. Ou seja, fazer uma sequência didática não é a mesma coisa que fazer um plano de aula, porque a sequência didática, ela é um recorte do plano de aula. Ela é parte da aula, ela não é a aula toda. Já o plano de aula, ele vai se referir à aula completa, né? A priori, ou seja, primeiramente, a sequência didática é uma estratégia pedagógica que tem como objetivo resolver dúvidas e dificuldades, aprofundar conhecimentos adquiridos ou reforçar os mesmos. Então, vamos supor que você tem essas três situações. Os alunos têm dúvidas, ao mesmo tempo você precisa aprofundar um conteúdo e ao mesmo tempo você precisa reforçar. O recomendado é que se faça uma sequência didática para cada um desses objetivos, porque ela precisa ser muito enxuta, ela precisa ter um único objetivo. O plano de aula não. Uma aula ela pode ter vários objetivos, mas uma sequência didática ela precisa ser mais dinâmica, né? O plano de aula ele é um documento, ele fica armazenado na escola, ele precisa passar por aprovação da gestão. Já uma sequência didática é algo que só diz respeito aos alunos e aos professores. É lógico que quando você vai fazer um plano de aula e você coloca nele as sequências didáticas, isso acaba indo até a gestão também, mas não precisa da aprovação da gestão. É uma maneira rápida de lidar com as situações do dia a dia lá na sua aula. A sequência didática ela tem as atividades elaboradas e desenvolvidas de forma sequencial e gradativa, do mais simples para o mais complexo, ou do que já é conhecido pelo aluno para algo que é desconhecido, tá? Então, você pode usar uma sequência didática para introduzir um tema. Então, vamos supor assim, eu estou trabalhando realismo brasileiro, né? Eu começo a explicar o que é realismo em uma sequência didática, eu coloco uma característica que eu já trabalhei, então eu vou usar essa sequência didática para reforçar, e aí eu trago uma coisinha nova ali para eles já se acostumarem, né? Para a próxima aula eu poder trabalhar esse elemento. Então, assim, com essa estratégia, os professores esperam dar mais sentido ao ensino, já que uma sequência é personalizada para os seus alunos. Então, eu nunca recomendo que você copie sequências didáticas integralmente. É lógico, a gente pega sugestões, né, na internet o tempo todo, inspirações, só que você precisa planejar sua sequência baseada no que o seu aluno necessita. Se ele está com dúvida, qual é essa dúvida? Então, eu vou fazer uma sequência própria para aquela dúvida, tá? Isso contextualiza e aplica o que é ensinado, melhorando a qualidade da aula. É lógico que se você quiser reforçar, vamos fazer uma sequência didática, não é para tirar dúvida, é para reforçar um tema que eu considero difícil. Por exemplo, na língua portuguesa, quando a gente vai falar de coordenadas adversativas, é um tema difícil, geralmente os alunos têm muitas dúvidas, então eu já prevendo isso, vou planejar uma sequência didática sobre coordenadas adversativas. Eu posso pegar uma pronta na internet? Pode, não tem problema nenhum, porque nesse caso você sabe, você conhece seus alunos, mas você está trabalhando ali com uma possibilidade, né? E não com uma dúvida real que eles têm. A partir do momento que surgir a dúvida, né? Aí sim você precisa fazer uma sequência própria para essa dúvida. Muita gente fica com medo de fazer sequência didática porque fica muito presa à formatação, perguntando como fazer uma sequência didática, com muitas dúvidas a respeito da tecnologia, porque não sei usar DataShow, não sei usar os programas da internet. Mas isso não é o mais importante, você pode fazer uma sequência na lousa. Se você está mais acostumado a trabalhar com lousa, você anota no seu caderno, chega na aula, você passa ela na lousa. O mais importante numa sequência não é o visual, não é a formatação, tá? Isso dá muita insegurança para o professor. É lógico que ela precisa gritar, né? A sequência didática precisa chamar a atenção do aluno, mas isso não significa que precisa ser multicolorida, por exemplo, tá?
pode ser perfeitamente passada na lousa. O mais importante é que essa sequência atenda às dificuldades do aluno, às necessidades do aluno, que ela atenda à sua sala de aula, tá? Então, como fazer uma sequência didática? Para que seja eficiente ao cumprir os seus objetivos, a sequência didática precisa ser planejada pelo professor, levando em conta o conhecimento prévio dos alunos, os conteúdos contextualizados, ou seja, de uma forma que o aluno entenda o que você está ensinando. Então, se eu vou ensinar as tais coordenadas adversativas que eu citei como exemplo, eu vou usar frases, né, as coordenadas, que façam sentido, que fazem parte do dia a dia, do cotidiano ali dos meus alunos. Se são adolescentes de 16 anos, eu vou usar uma linguagem. É lógico que isso não inclui toda a linguagem coloquial que eles usam, né? Mas precisa ser uma linguagem mais próxima da realidade, né? Você precisa atender as dúvidas, os pontos obscuros que ficam na hora da explicação. Precisa ouvir sugestões dos alunos e o progresso que será alcançado com esse aprendizado. Isso precisa ficar sempre em mente para o professor não tangenciar muito, né, na hora de criar a sequência didática. Essa atividade precisa ser criativa, estimulando os alunos a refletirem sobre o que é apresentado. Então, nem sempre ela vai ser longa, né? A gente vai ver que tem alguns modelinhos de sequência didática, mas nem todos são compridos, longos. Por quê? Porque vai depender do seu objetivo. Bom, para se alcançar esses objetivos, é interessante que a gente entenda aqui a teoria do psicólogo russo Lev Vygotsky. O Vygotsky é muito usado na educação, né? E ele tem uma teoria do desenvolvimento de aprendizagem humana, na qual o aluno é um ser histórico, ele não chega à escola como uma folha de papel em branco, muito pelo contrário, ele traz muita bagagem e conteúdo, que é exatamente o que eu falei. Você considerar as vivências, o mundo, o universo do seu aluno. Se você está trabalhando um conteúdo com adolescente, conheça o universo, o mundo do seu adolescente. Se você está trabalhando com crianças, conheça o universo infantil, né? Então, isso precisa ser considerado antes de se planejar qualquer aula ou qualquer sequência didática. Então, para o Vygotsky, o professor precisa analisar esse conteúdo que o aluno traz antes de iniciar o processo de ensino, inclusive as sequências didáticas, tá? Ele coloca 3 níveis de aprendizado que o aluno tem quando ele está ali no contexto escolar. O primeiro é a zona de desenvolvimento real, que é aquele chega ali na escola com o conteúdo que ele já aprendeu, já foi assimilado. Então, se aquele aluno já está alfabetizado, acabou, tá? Zona de desenvolvimento potencial bom, eu tenho um aluno alfabetizado, mas que tem muitas dúvidas em grafia, né? Troca o S pelo SC, isso é uma dúvida comum. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo nesse ano é ensinar, né, ortografia para ele, para que esses erros sejam eliminados. Então, essa é a zona de desenvolvimento potencial, que é o conteúdo que o aluno tem potencial para aprender, é o conteúdo previsto, é o que as suas metas, tá? Para aquele semestre ou para aquele ano. Já a zona de desenvolvimento proximal é exatamente o que é que você vai fazer para levar aquele aluno ao seu objetivo final, né? É formado pelos conteúdos elaborados pelo professor para levar o aluno daquele ponto A, que é o que ele já sabe, até o ponto B, que é o que ele pode aprender. Então, o conteúdo escolar, ele deve estar sempre relacionado e apoiado no contexto da escola, né? Nas características daquela escola e do aluno que frequenta essa escola, senão não vai fazer sentido. Se você usar exemplos, linguagem, conteúdos que estão muito longe do que o aluno vive, do que o aluno entende, você vai estar dando aula só para você. Você não vai estar alcançando o objetivo que é o ensino. O contexto também servirá de base para a troca de experiências, informações e dúvidas, pois para o Vygotsky não há aprendizagem sem interação social. Então, para ele, a escola ela vai muito além de você sentar num banco e presenciar ali um professor expondo o seu conhecimento. A escola é muito mais do que isso. A escola é troca de experiências, é convívio, né? É um aprendizado mais humano
do que intelectual, até porque o Vygotsky não separa muito isso, né? Para ele, o aprendizado intelectual precisa dessa interação humana, senão ele não acontece. Com esses níveis de aprendizagem em mente, então, o professor ele vai ali planejar sua sequência didática, sempre pensando no que o aluno já sabe, no potencial que esse aluno tem para aprender. Claro, a gente tem que considerar a maturação cognitiva também, né? Por exemplo, você não pode alfabetizar uma criança antes da hora. Ela tem ali um momento que ela tem maturação cerebral para ser alfabetizada plenamente, e tem um momento que ainda ela está muito verde. Então, isso serve para todos os tipos de conhecimento. Então, para planejar a sua sequência didática, você vai ter em mente ali esses níveis de aprendizado do aluno e vai seguir não há uma estrutura, gente, padrão, assim. A gente coloca aí, por exemplo, eu uso essa do Zabala, de 1998, né? Vocês têm lá na bibliografia da apostila o livro. Eu uso essa porque eu considero bastante eficaz e bem enxuta. Então, eu apresento a proposta aos alunos, justificando o porquê daquela sequência, como ela vai ser aplicada e quais os meus objetivos com ela, né? Quais os resultados que eu espero e como que eu vou proceder ali com essa sequência didática. Depois, eu vou definir claramente os objetivos ou o objetivo, ou seja, eu vou traçar as metas da atividade, considerar as sugestões dos alunos, ouvir suas dúvidas. A sequência didática é para eles, né? Então, precisa ouvir o que o aluno tem a dizer. As expectativas desse aluno, né, para aprendizagem, as inseguranças sobre conteúdos, tudo isso precisa ser anotado. Depois, você vai definir a sequência propriamente dita, tá? Levando em conta esses objetivos, você vai construir as atividades e as unidades temáticas. E sempre vai haver uma produção final. Essa produção final, gente, não é um trabalho, né? Muita gente fala, eu vou dar sequência didática, eu tenho que dar um trabalho depois. Não, vamos pensar de uma maneira menos engessada. O aluno vai produzir, ele pode produzir por escrito? Pode, mas ele pode produzir oralmente, ele pode interpretar, ele pode representar. Existem várias formas de se produzir conhecimento, né? Então, você vai elaborar tarefas e práticas que os alunos farão após essa parte teórica. Pode ser em grupo, pode ser para a sala toda. Vale aí o objetivo que você tem em mente com a sequência didática. Então, para se planejar uma sequência didática, não existe uma fórmula, não existe um padrão, né? Não existe uma norma da BNT falando como se fazer a sequência didática. Existem sugestões, existem modelos que dão certo e a gente segue, né? Basta que o professor não se esqueça de encaixar essa sequência no planejamento didático. É lógico, ao longo do ano a gente percebe as dúvidas surgindo, a gente vai elaborando as sequências assim, de pronto, né? De surpresa às vezes. Por quê? Porque existe uma necessidade, então precisamos resolver ali aquela necessidade. Só que no início do ano a gente já deve ir inserindo umas sequências didáticas no plano de ensino, né? Na hora do planejamento, lá em janeiro, que nós estamos fazendo nosso plano de ensino, nossos planos de aula, a gente já vai ali planejando as estratégias didáticas e, lógico, já vai pensando em algumas sequências didáticas. Você pode deixar ali só um esboço e depois, conforme o ano vai acontecendo, você vai dando forma àquela sequência didática, né? A sequência didática, como eu disse, ela vem dentro de um plano de aula, tá? Em primeiro lugar, existem dois tipos de documento que nós fazemos no planejamento escolar, né? Quem está acostumado aí a trabalhar em escola sabe disso. Em janeiro, geralmente a gente coloca ali no papel o nosso plano de aula, que é um documento que fica com a escola e que passa pela gestão. Esse plano de aula, ele vem dentro de um plano de ensino. Muitos professores da educação básica não fazem o plano de ensino. Esse plano de ensino, às vezes, já está pronto, né, feito pela escola e pela gestão da escola. Mas, por exemplo, no ensino superior, somos nós professores que fazemos nosso plano de ensino. Então, isso é feito ali também em janeiro, tá? Depende para quem você está dando aula e onde você está dando aula. Do plano de aula, gente, que é onde fica inserida uma sequência didática ou as atividades, né? Nós temos as seguintes características. Primeiro, as informações gerais, né? Nome do docente, da escola, a série e a turma. Então, por exemplo, a série é o quarto ano, a turma, quarto ano A,
turma A, B, C, D, ou enfim, né? Cada escola usa uma classificação. Objetivos gerais e específicos da aula, né? Conteúdos a serem trabalhados, geralmente a parte teórica. Habilidades da BNCC que serão desenvolvidas, então atualmente a gente precisa colocar essa habilidade. Vocês vão ver ao longo das nossas aulas como fazer isso, tá? Procedimentos, então o que eu vou fazer, quando eu vou fazer e como eu vou fazer, né? Duração. Uma aula tem 50 minutos, mas às vezes você dá uma aula dupla, então você especifica. Os materiais necessários para a execução das atividades. Isso é muito importante, principalmente para a gestão, para saber o que vai ser utilizado ali, né? Fora do comum. Detalhamento de cada atividade e avaliação. A avaliação não é uma provinha, tá? É uma avaliação formativa, então você vai verificar através de um instrumento qualquer. Pode ser uma pergunta que você faz ali para o aluno. Entendeu o que quer dizer isso, isso e isso? Às vezes o aluno não responde, mas você olha para a cara dele e já viu que ele não entendeu, né? Então isso é uma avaliação que você está fazendo. Então na próxima aula você vai ter que retomar, através talvez de uma sequência didática para resolução de dúvida. E aí você vai ver se os objetivos da aula foram alcançados. Então, a sequência didática, ela vai estar encaixada aí nesse meio. Ela pode introduzir um tema, ela pode aprofundar um tema, ela pode resolver uma dúvida. Depende do problema que você tem. Essa sequência didática que eu coloquei no slide é um modelo de Dawes, Noverras e Schneuli. Foi adaptado por Costa, né, et al., em 2015. E é uma sequência que é muito usada, é um modelo que é bastante usado, porque é um modelo bem prático. Então, a gente tem aí a apresentação da situação, apresentação para a turma do trabalho, que eu falei no slide anterior, né? O que será desenvolvido. Produção inicial e módulo 1. Conhecimento das concepções prévias dos alunos em relação ao conteúdo. No caso aí, o conteúdo era sistema locomotor. Lembra que eu falei do Vygotsky? Então, isso aí, o que eu vou ver? Eu vou ver qual que é o conhecimento prévio, a zona de desenvolvimento real do aluno, tá? Aí nós temos módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Quantos módulos você quiser, às vezes a sequência tem um módulo só. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou trazer, depende do que você está ensinando, tá? Então, é a sequência propriamente dita. E no final, no caso do exemplo, eles vão confeccionar um boneco do esqueleto humano, degustação de um lanche nutritivo relacionado ao conteúdo trabalhado, essa produção final. É uma sequência bastante longa, bastante complexa. Todas precisam ser assim? Não, a gente vê que tem vários tipos, né? Como eu disse, aqui tem módulo do 2 até o 7. A gente pode colocar só 3 módulos. O 1, que é a produção inicial, o 2, que é a sequência, e o 3, que é a produção final. Bom, para finalizar a aula, eu trouxe aqui 2 exemplos. Um de plano de aula e o outro de plano de ensino. Essa ficha de plano de aula, ela não é engessada, ela não é padrão. Cada escola tem um modelo de plano de aula, tá? Esse aqui é um básico que eu peguei. Todo plano de aula vai ter o tema, o nome do professor, né? A escola, a data da aula, a turma, a série, né? Ali onde está professor, aluno, é turma, série, né? Você não coloca o nome do aluno no plano de aula. Objetivo geral, público-alvo, né? Ali pode ser a faixa etária, como pode ser a seriação. Tem escola que não adota a seriação, né? Então, você pode colocar a faixa etária, conteúdos ministrados, procedimentos a serem tomados, recursos utilizados e avaliação. Vocês podem seguir uma ficha, modelo, ou podem fazer de acordo com o que eu expliquei no slide anterior, né? Com aquela estrutura. Pode colocar essas palavras-chave, né, que vão direcionar a sua aula, ou você pode adotar o modelo sugerido pela escola. Mas na maioria das vezes a escola dá o documento pronto para você preencher, que vai ter basicamente essas informações, só muda a diagramação. O plano de ensino também, ele vai seguir ali o modelo da escola, só que nesse caso o Ministério da Educação ele vai engessar um pouco mais esse plano. Ou seja, tem algumas coisas que são obrigatórias, que é as que eu coloquei aí, tá? Todo plano de ensino vai ter essas características aqui. O nome do componente curricular, né? Língua portuguesa, matemática, ciências.
o nome do professor responsável pela disciplina, né, pelo componente curricular, a série, a turma, se houver, a ementa, que é pronta, ela vem no projeto político-pedagógico da escola ou da faculdade, né, no PPP. Lá vem, engessado já, a ementa, os objetivos gerais, os objetivos específicos e a bibliografia, tá? Aí o professor não pode mexer na bibliografia básica, ele vai mexer só na complementar, que ele vai dar as suas sugestões. A gente não usa bibliografia no plano de ensino da educação básica, muito difícil, é mais no do ensino superior, então por isso que eu também não coloquei aí. Então tem o conteúdo programático. Esse espaço do conteúdo programático é obrigatório você colocar. Agora, a forma que você vai preencher, igual aqui eu coloquei por bimestres, né? Que é o mais comum nas escolas de educação básica. Mas pode ser por trimestre, pode ser por semestre, pode ser para o ano todo. O importante é que você tem que preencher o conteúdo programático. As avaliações, como você vai classificar o seu aluno? Por nota, por conceito? Quando que você vai fazer isso? Que tipo de avaliação? Tem que especificar. As atividades didáticas, então você vai ter que colocar as atividades práticas, qual que é o perfil das atividades práticas da sua aula. Vamos supor, professor de ciências, ele vai usar o laboratório, tem que colocar ali. Habilidades da BNCC para o componente, isso vem pronto, vem engessado, a gente tem na apostila, inclusive, essas habilidades, né? Eu cito alguns exemplos. As competências, que também são engessadas, vêm prontas da BNCC. Quais competências você vai ter que desenvolver ali naquele ano? E os materiais, né, que você vai usar. Também tem que especificar tudo, porque a escola, teoricamente, ela vai pegar esse documento e vai providenciar esses materiais ou vai tentar providenciar esses materiais. Então, a diferença básica é que um plano de aula é para uma aula e o plano de ensino é para todo o período letivo. Esse período pode ser anual, como é o caso dos componentes da educação básica, pode ser semestral, como é o caso geralmente a graduação, né, a faculdade divide em semestres as disciplinas, então depende do período que vai durar ali a sua aula, tá? Mas geralmente é um período que vai ter no mínimo 3 meses. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!